um bom grupo já. Deixa eu ver. Para lá. Yeah. Hoje nós vamos corrigir os exercícios lá dos numerais. E já na semana que vem, vocês curtem a sabática, né? Isso é bom, hein? Na sabática, aproveitem para pegar umas fichinhas de vocabulário, alguma coisa, para ir devagarzinho revendo o vocabulário e também revendo um pouco do que a gente andou estudando esse semestre, até se der para dar uma passada. Como esse semestre a gente tem é mais lento quanto ao volume de material, seria legal se vocês dessem uma passada pelos particípios, uma repassada dos particípios. Normalmente, em março do ano que vem, vocês vão sentir falta do particípio, de ter visto o particípio, de ter revisto o particípio. É um dos pontos que o professor Leonel disse, que o pessoal chega para a exegese e às vezes não sabe mexer com o particípio, não lembra o que fazer com os particípios. Então fica aí a dica. E é algo, assim, muito importante na tradução, no trabalho exegético, o particípio. Tá? Bom, já deu o nosso horário aqui, né, 7h32, eu já dei presença para alguns. Os nomes que eu chamarei agora é porque, por algum motivo, eu não pus presença. Se o seu nome estiver sendo chamado, só dá um oi, tá? O Abel, Anderson... Presente. Opa, o Anderson. Isso. Bem-vindo. Daniel, Danilo, Erasmo, Guilherme Silva, Lucas Temperley, está chegando, né? E o Miguel, Misael, Nicolas, Rogério. Eu vi que o Erasmo está chegando ali, né, Erasmo? Os não chamados estão com presença, tá? Os outros eu pus presença aqui. Então, bom dia, reverendo. Bom dia, Lucas. Acabei de chegar. Não deu, ainda deu tempo para ganhar um pinguinho e não ter AT na chamada. Obrigado. Pinguinho significa que está com presença, esses pinguinhos aqui. Tá? Então, tá bom. Obrigado. Valeu, Erasmo. Oremos, nós aqui oremos com o Gerson. Você ora conosco, Gerson? Sim. Obrigado. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, nos dando direção. Obrigado por esta aula. O Senhor continue abençoando a vida do reverendo Carl, Deus, que vai nos conduzir nessa aula. Tenhamos um dia na tua presença, um dia abençoado e abençoador. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Anderson, você assistiu a aula da semana passada? Oi, professor, eu ainda não assisti. Dá tempo assistir hoje ainda e comunicá-lo semana que vem? Como que está esse processo? Fica muito ruim? A semana passada eu avisei que a gente tem agora, a partir da semana passada, a gente tem uma semana para pôr em dia. Tá? Entendi. E a do dia 11 você assistiu? 11 de a do setembro? dia 11 eu assisti. Legal. A que eu não assisti foi a da semana passada ainda. Tá. Assista para o seu proveito, mas quanto à presença, daí não é possível lançar. Mas assim, tudo bem. Caso aconteça de novo, porque por causa de trabalho você perdeu uma aula, assista antes da próxima aula.
Tá? Tá jóia. Essa é a regra, né? Tá ótimo. Isso, é. Tá Danilo chegou já com a gente agora de manhã. Ele não assistiu da semana passada. Eu preciso depois saber como que foi a vida dele. A David conseguiu assistir da semana passada? Assisti, reverendo. Assisti, mas aí eu ia até perguntar assim, se eu tiver alguma dúvida que ainda ficou da aula passada, eu mando pessoal para você, tento tirar hoje. Pode tirar hoje. Eu acho que vai dar tempo. Porque semana passada foi a então correção da prova. Isso. Então, na correção dos exercícios, se eu achar uma brechinha, eu jogo minha dúvida. Ótimo, legal. É isso aí. Miguel já chegou hoje de novo? Não, ele não assistiu. Ele não estava semana passada. E é só. Então eu vi que Misael chegou. O Danilo também chegou agora. Danilo, você não pôde estar conosco semana passada. Conseguiu assistir a aula da semana passada? Isso mesmo, professor. Não, eu não estive e também não consegui assistir. Tá. Deve assistir durante a semana entre uma aula e outra, tá? Então, assim, só comunicando. Acho que é aí. Alguém chegou depois da chamada? Os outros estão, tá bom. Então, vamos nós aqui. Vamos aos exercícios, se bem que podemos também ver com o David, você falou de uma dúvida, na correção da prova, daí? Perdão, reverendo, cortou aqui. Quanto à prova, que você teve alguma dúvida? Isso, quanto uma das perguntas que eu errei, né? Foi feita a correção e eu ainda não entendi bem. Mas, tá. mas eu vou. Eu vou pegar aqui. Meu computador tá ligando, eu vou pegar aqui. Mas pode ir. Toca o barco. Vou seguindo aqui. Tá bom. Reverendo, oi. Aproveitando o gancho do David aí, a gente vai se deparar com megas aqui de novo nesses exercícios de hoje. E eu fiquei com uma dúvida de uma questão também que eu acabei errando, que é quando a gente analisa meizona, né? E eu quando eu fiz os exercícios, né, que é a questão do Zelote, né, de carismata da meizona, eu analisei como comparativo. E aí, quando eu olhei na prova, eu fui lá, só tinha um comparativo, eu coloquei. Aí na tabela da página 331, é aqui que eu deveria encontrar, que é o superlativo, que meizona eu encontrei dentro da tabela do comparativo, e não no superlativo, como está na prova. Se bem que se eu tivesse olhado e prestado atenção na forma no léxico, é megas, né? A forma no léxico é megas. Aí eu coloquei comparativo, eu fui já certo que era comparativo, como eu tinha feito assim, eu tinha analisado assim, aí eu não encontrei como eu defini que ele é um superlativo, como está na prova, né? Como foi a resposta correta. Eu olhei aqui na tabela, eu encontrei mesona no neutro plural do comparativo. Como que eu... Vamos lá. E o exercício está ali na página 337. O exercício e a tabela no 331. Isso. Vamos lá. E é o exercício número 5, não, né? Deixa eu olhar aqui. 7, né? Não é? 7. 7, tá. Então, a forma dele, isso que é triste, né? A forma dele é a forma de comparativo. Certo. O uso dele é superlativo, porque ele não está sendo colocado em comparação com outros ali, né? Tanto que na tradução, procure o maior dom, né? Então é mais o uso do que a forma. Isso acontece às vezes quando no grego ele vai ter uma forma, mas o uso dele naquele contexto é outro. Mas a pergunta era a forma lexicográfica, né?
a questão da prova, né? Ao analisar Meizona em Zelot, aí tá a frase toda aqui, observamos que se trata de, né? Essa era a pergunta. Tá. Mas na resposta trabalhava com... A correta teria que ser um adjetivo superlativo, né? Mas vai até onde? Só até aí? Não fala... não, então, aí o Lexo Megas, né? Que é onde eu vacilei, né? Que é a única parte. O segredo estava ali. Até na... Deixa eu ver aqui, eu estaria, mas ele foi embora. Deixa eu trazer de volta aqui. O segredo estava na resposta, mesmo por causa da forma lexicográfica. Nenhuma outra é megas, né? Sim. Então, ali era o ponto, né, de chegada. No exercício, até no meu aqui, está escrito adjetivo superlativo, embora a forma seja a outra. Agora, deixa eu ver aqui, página... 337, né? Página 335. Eu tenho uma colinha aqui. Logo depois daquela tabelinha lá em cima, o comparativo de um advérbio coincide com o acusativo singular neutro do adjetivo comparativo. E o superlativo de um advérbio com o acusativo plural neutro do adjetivo superlativo. Então, na verdade, ele é um advérbio superlativo. Aí há um pequeno probleminha. Até é um advérbio superlativo que coincide com a forma do adjetivo, o advérbio com acusativo plural neutro do adjetivo superlativo. Então, gira por aí. É que a gente vai se deparar com ele no exercício 8, né? Desse capítulo agora. Sim. Ele volta ao nosso encontro. Isso é muito bom. Mas vai vendo, era isso, viu? Obrigadão. Nada, deixa eu só ver um detalhe aqui. Diga, David. A minha dúvida aqui, eu resgatei aqui no meu computador, era na 4. Na 4, que ele fala para a gente analisar o pronome pessoal da terceira pessoa no acusativo, né? Que seria o to ao tom, correto? Eu não estou com a questão aqui. Eu teria que abrir aqui a questão, um minutinho só. Não, a menos que eu tenha errado a menos que eu tenha errado o pronome pessoal, era para ver o to ao tom gnosken. E aí eu não entendi por que ele seria o sujeito de gnosken e não o sujeito de epístola. Ele está em que caso? Acusativo. Tá. Então, o acusativo, ele é sujeito, quando ele funciona como sujeito, ele é sujeito de um verbo no infinitivo. Entendi. Se o verbo não estiver no infinitivo, o sujeito tem que estar no acusativo. Desculpa, no nominativo. Tá. Essa regrinha aí eu não peguei. Se não está no infinitivo... Deixa eu copiar na minha cabeça de novo como é que é. Se o verbo não está no infinitivo... Se o verbo estiver se o verbo não estiver no infinitivo, o sujeito deverá estará no nominativo. Tá, ok. Para verbo no infinitivo, sujeito, quando tem um sujeito fazendo a ação do infinitivo, o sujeito está no acusativo. Tá, tudo bem. Quando o sujeito faz uma ação
de um verbo no particípio genitivo, o sujeito está no genitivo. É o genitivo absoluto, e esse infinitivo com o sujeito, em algumas gramáticas, é chamado de infinitivo absoluto, que é o infinitivo com o sujeito no acusativo. Tá ok. Eu anotei a regrinha aqui. Obrigado. Legal, nada. Isso. Agora, os exercícios do 33, a minha memória diz, e ela não é muito confiável, que a gente já corrigiu o primeiro. Se não bate, a gente corrige sem problema. Eu acredito que sim, reverendo. Né? Mas eu só queria voltar nela para o entendimento desse verbo aí, do andai, né, e a construção logo do seguinte, do que vem depois, né? Paulo está escrevendo aqui, se não me engano, é Gálatas, né? Isso, é Gálatas. Ele tá dizendo o seguinte, andar no Espírito faz com que a gente jamais satisfaz a concupiscência da carne, ou andar no Espírito e também, e logo, né, não satisfará a concupiscência da carne. É uma consequência do andar no Espírito, ou é duas coisas assim, que estão somando pelo Caio aí? Um pedido dele, uma ordem, uma coisa assim. Não sei se eu fui claro. Foi claro, rapaz, e muito boa a sua pergunta, viu? Porque, tradicionalmente, e a tradução atualizada, isso eu conferi, a tradução parece ser a consequência de andar no Espírito é não satisfazer a vontade da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis, né, a concupiscência da carne. Deixa eu ver aqui. Agora, a sua colocação é interessante. A tradução atualizada põe isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nota de estudo, na Bíblia de Estudo Almeida, colocam-se em contraste duas formas de vida. Ou seja, se nós fôssemos transformar esse versículo numa condicional, nós diríamos: se andardes no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas a sua pergunta é muito interessante. Eu jamais, pensei nela, né? E eu gostei da pergunta, ela é provocativa. A tradução da Net Bible segue por aí, e a nota que ela tem de tradução não trabalha com essa dúvida que você levantou, e como se a tradução fosse passiva, ou seja, é isso mesmo. Você anda no Espírito, você jamais satisfaz a concupiscência da carne. Ou seja, veja, a NVI diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora, por que a dúvida surgiu para você? E me pôs areia no meu pirão, ou colocou pelo menos umas pulgas atrás da minha orelha? Então, eu resolvendo o exercício ontem, na hora que eu fui traduzir, né, eu olhei assim e falei, uai. Aí eu fui olhar o contexto de Gálatas, né, eu fico aquilo, e agora? Sabe que Paulo está dizendo duas coisas que são somadas com o Cai, ou ele está tratando de uma consequência? Tipo assim, se eu andar no Espírito, eu jamais, nunca satisfaria a concupiscência da minha carne. E aí eu falei assim, vou perguntar amanhã pro professor, né? Vai que ele tem alguma coisa aí. Não, é muito legal, porque tudo depende de como eu interpreto Cai. As traduções que eu abri rapidinho aqui, que não foram muitas, foram só 3, elas trabalham com o Cai como se fosse uma consequência.
que é o que a gente sabe. Se a gente anda no espírito, a gente jamais satisfaz a concupiscência da carne. Ou seja, quando eu satisfaço a concupiscência da carne, é porque eu não estou andando no espírito. São opostos entre si, como ele vai colocar logo em seguida. Então, pelo contexto, eu posso entender dessa forma, que Paulo afirmou que quando eu ando no espírito, eu não satisfaço, nunca satisfaço a concupiscência da carne. É óbvio que, por experiência própria, eu sei que eu não ando no espírito sempre, embora o texto... E por isso, deixa eu ver aqui, o imperativo está no presente, que é andar e continuar andando, e não parai de andar, ande sempre, porque a hora que bobear, né, você deixou de andar no espírito, ou sob o controle do espírito, ou na intimidade do espírito, ou no poder do espírito. Se você ou eu não fizermos isso, nós satisfaremos a concupiscência da carne, que não é só qualquer desvio na área sexual, porque o texto diz, em obras da carne, algumas coisas ligadas ao sexo, algumas coisas ligadas à alimentação, mas também tem quanto a ira, a brigas, a divisões, né? E isso faz até a gente pensar, olhando para a história da igreja, como muitas vezes a igreja anda na carne, e então vem as divisões, as brigas, pessoas que evitam estar no mesmo templo porque não estão em comunhão, mas tomam ceia no outro templo, como se não houvesse problema, né? Mas é mais fácil fazer assim do que eu resolver o problema. Olha lá, essa tradução na nova versão transformadora, essa transformou, mas veja, por isso vos digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. É praticamente a mesma coisa, com um linguajar um pouco diferente. Eu só não sei se eu poria esse ponto final entre uma oração e outra, mas eu não sou da comissão de tradução e muito menos o revisor dessa tradução, né? Mas, veja, ela concorda com essa linha de pensamento. Agora, o que pode pôr em nós uma certa dúvida do como interpretar o Kai? O me, com subjuntivo, é imperativo também. Então, uma forma de você dar uma ordem é você pegar o me e colocar um subjuntivo depois. E daí eu tenho aqui uma consequência, o me telesete, ou eu tenho uma ordem, o me telesete. Jamais satisfaças. Então, eu estou dando duas ordens, ou eu estou dando uma ordem e uma consequência que pode ser a interpretação. Parece que, pelo contexto, o pessoal, como fala que os dois são opostos entre si e tal, tem essa ideia, né, de consequência. Tá? Veja que o exemplo da página 346, o me balu, de modo nenhum lançarei fora. Aí está como ele não fará algo, né? Mas há uma forma enfática de dizer não, de proibir, não é nem de dizer não, de proibir, é o me. Os usos especiais de verbos de negação. Eu gostei da pergunta, muito, muito. E, pelo que a gente vê aqui, a tendência é como o Kai ligando uma consequência, que pode, né? Em português, o E também faz isso, tanto que na tradução, se você traduzir como a maioria traduz com E, veja, a nova versão transformadora que o Thierry compartilhou com a gente, ela já opta por traduzir o Kai por assim. Poderia ser dessa forma. Então, obrigado aí pela pergunta. Diga, Jader. Bom dia.
Eu queria fazer uma pergunta dentro desse contexto do Hudson aí. Quando vai ser realizada uma tradução, há um estabelecimento de hierarquias de coisas para traduzir? Porque, por exemplo, o senhor falou sobre a questão teológica do texto, do autor, da carta. E, por exemplo, quando o tradutor vai fazer isso, ele coloca isso, por exemplo, a teologia do livro, a teologia do autor, ou primeiro ele vai para o texto normal, faz a tradução e depois ele revisa isso de acordo. O senhor sabe falar ou como a gente deve fazer isso? Eu não, assim, eu nunca participei de uma comissão, né? Mas assim, pelo trabalho que a gente faz e pelo que a gente ouve, normalmente vai por esse lado de ler o livro todo e observar como que o autor trabalha com as palavras para poder fazer uma boa tradução. Então, você faz a tradução e vai conferindo com o restante do volume de obra daquele autor. Por exemplo, alguns, quando estão traduzindo essa carta atribuída a Paulo, eles têm que ver também outros textos paulinos para ver como Paulo trabalhava com o vocabulário, como ele mexia com as frases, essa coisa toda. Agora, o que vem primeiro teria que ser uma tradução literal. Você traduz, né, e depois você vai tentando, né, você vai adequando a ideia do texto à língua para a qual você está traduzindo, né, e observando se condiz com o contexto. Por exemplo, a maior parte das comissões de tradução, quando traduz 1 Coríntios 12, 1, eles fazem questão de incluir no texto a palavra dom. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Por que eles incluem a palavra dom? Porque no transcorrer dos próximos versículos, os versículos que vêm em seguida, que são introduzidos por essa expressão, Paulo vai trabalhar com dons espirituais. Mas quando Paulo escreveu, ele pôs, a respeito dos espirituais, não quero que sejais ignorantes. E daí, que espirituais são esses? Só pode ser os dons. Daí outras pessoas pegam o mesmo texto, comparando com o que Paulo já escreveu, e vão lá para 1 Coríntios 2, que é a mesma carta, e diz assim, já não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais. Naquela transição entre o 2 e o 3, ele usa essas expressões carnal e espiritual. E daí eles voltam para 1 Coríntios 12 e dizem, Paulo aqui está falando com espirituais. Ele está falando a respeito dos espirituais, e não a respeito dos dons espirituais. E daí rende um artigo bonitinho para mandar para uma revista teológica. Então, isso são questões da tradução. Agora, nunca, no nosso caso hoje, nunca uma tradução bíblica que seja vendida por sociedades e editoras sérias, elas nunca são feitas por uma pessoa. Elas serão sempre trabalhadas por uma comissão. E não haverá unanimidade na comissão, mas o voto da maioria é que prevalecerá. E, às vezes, o mercado prevalece também. Houve uma tradução, elas continuam em revisão, então, às vezes, eles atendem o mercado antes do trabalho mais sério exegético, mas houve uma tradução feita para o português há uns anos atrás, já há bastante tempo atrás até, e um dos membros era amigo, conhecido meu, e ele trabalhou durante o período do Novo Testamento, no final do Novo Testamento, e as reuniões eram longas e sérias, e com bastante discussão. Ele foi voto vencido em Gálatas 6,16 e coisas assim. Ele falou, lá prevaleceu a mentalidade batista e a mentalidade reformada perdeu na literalidade da forma que foi feita a tradução. Tal. Tá, tudo bem. Só que daí ele sai do Brasil, ele não pode mais ficar aqui, ele indica
um amigo para fazer parte da tradução do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, é óbvio, vai dar um pouco mais de trabalho, um pouco mais longo e tal. Aí ele foi feito a toque de caixa, porque precisava vender. O mercado estava cobrando. O Novo Testamento já tinha saído, o Antigo não. Então, isso foi feito mais a toque de caixa, e ele sentia isso. Ele falou, ele acompanhou de longe, ele falou, olha, pena que não tiveram a mesma seriedade na tradução do Antigo como tiveram no Novo. Porém, como toda boa tradução, e essa é uma boa tradução, eles continuam fazendo revisão, tem comissão para isso, recebem cartas, e-mails, WhatsApp, o que for, com sugestão de quem está lendo e vê, não, isso aqui não está muito bom, e manda para lá para fazer. Então, são esses passos aí. Tá bom? Muito obrigado. Nada. Eu estou só uma dúvida, desculpa aí, com a minha afirmação do UME para imperativo, porque eu sei que o me com subjuntivo forma uma negação de ordem. Pode ser que o me também, mas eu teria que fazer uma pesquisa um pouco mais longa. Agora não é a nossa hora para essa. Diga quem ia falar. Não, é interessante essa frase, porque o andai tem a ver com viver, né? Sim. Também viver no espírito. Se a gente entender, então, que é uma consequência, então o que eu tenho que fazer é viver no espírito, eu vivendo, eu não vou satisfazer o desejo da carne. No entanto, a gente vive no espírito ou não. Porém, o espírito, quando a gente anda na carne, ele não deixa de viver em nós, porque é ele que nos convence do erro, né? Sim, é interessante essa... Eu deixo de viver, mas ele não, né? Ele não. É interessante ver essa graça divina e também o lado da graça divina do não satisfazer a concupiscência da carne, porque, veja, se eu não me engano, eu nunca estudei muito o budismo, mas o budismo e outras questões orientais, eu me controlo, eu vou ficando forte. Afinal de contas, o bem está em mim. Eles são forças equilibradas. Eu tenho que alimentar mais o cachorro bom do que o cachorro mau, tatapi, papapá, tal. Inclusive, tem essa ideia também em alguns comentários de Gálatas 5. Porém, eu tenho que depender do Espírito. É algo muito legal, né, esse lado de eu depender do Espírito, que é o Espírito que faz, é um fruto do Espírito, não é um fruto do meu esforço, né? Eu posso, vamos dizer, colaborar, né, quase perto de um sinergismo, mas sem esquecer o monergismo, na prática de alguns exercícios espirituais, mas eu dependerei até para esses exercícios do Espírito. Ele é que dará o desejo de fazer isso, ele que vai me ajudar a fazer isso, e ele é que me dará a condição de não satisfazer a concupiscência da carne. Agora, muito legal esse seu destaque, porque quando eu satisfizer a concupiscência da carne, a tristeza, o arrependimento, tudo isso é porque o Espírito não foi embora. O Espírito está com a gente. E ainda bem. É a graça. Legal. Sim. Alguém falou. Tem um livro de John Owen, o Anderson. Tem um livro de John Owen, é um livreto, eu todo ano volto, leio ele, chama de A Tentação, ou A Mortificação do Pecado, não sei se você já leu. Não. Alguns dos colegas já leram. E ele pega justamente esse verso do 6, pelo Espírito, mortificar, justamente para reforçar essa ideia, e é impressionante como ele é profundo. Né, Então ele mastiga bem mastigadinho um tema sobre quase sinergismo, né, da relação da luta contra o pecado pelo Espírito e o imperativo humano de mortificar, né? Mas ele diz assim, a condição sine qua non é ser o Espírito. Vale muito a pena ler o Legal. O seu som está só um pouco assim, mas deu para pegar, acho que bem, a ideia e até a indicação da obra. Esse quase sinergismo que pula para
monergismo é interessante também ali naquele conhecidíssimo texto de Filipenses 2, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo seguinte, porque Deus é quem opera em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, poxa, quem vai desenvolver, afinal de contas, né? Mas eu tenho que também estar ligadão no que vai estar acontecendo. Legal. A questão 2 é um texto interessante, eu creio. Se não estiver enganado, é uma das narrativas. Esse texto aparece nos sinóticos, nos 3, né? Mas na narrativa de Marcos, se eu não estiver enganado, é onde aparece o Tessaron. O Tessaron, que já rendeu alguns sermões sobre os 4 amigos, né? Mais uma leitura desse texto aqui, como que fica a tradução mesmo? Eu coloquei assim, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Se não me engano, essa tradução foi a da Ara também, né? Eu me basei. Legal. Talvez os homens você supriu, porque eu tenho aí o numeral usado de uma forma substantiva. Eu não tenho quem são os 4, mas a gente pressupõe que eram 4 homens que estavam levando o rapaz, né? E veja que é interessante, e mesmo assim, o alguns é por causa no grego, nós temos aqui um sujeito oculto, né? E levaram, e vem trazendo, né? Erhontai. Vem trazendo Erhontai Ferontes, né? O Ferontes eu tenho o particípio, o Erhontai o vem. Quem vem? Alguém vem, né? Vem. Quantos estão vindo? Está no plural. 2, 10, 20. Pelo menos 2 para ser plural. Alguns. Quem traz são eles. Os 4 são os carregadores. Então, no fim, falar que são 4 amigos e só os 4 estão fazendo a obra, veja, os 4 são os carregadores que estão trazendo, que estão carregando para os outros que estão trazendo. Eu vou levar uma geladeira lá para você, tá bom? Aí eu peço para 2 levarem e eles levam. Mas eu que levei. Não, eu nem apareci, no caso, né? Se eu levar a geladeira. Mas veja que a ideia é que alguns vêm. Então, num trabalho de interpretação de texto, uma vez a gente mexeu com esse daí, e a pergunta é: quantas pessoas, no mínimo, nós temos nessa linha e meia? 4. 5 com o paralítico. 5 com o paralítico. Mais alguém? Mais alguns? Sim. Foram ter com ele. Quem é esse? Foram ter com ele. Pelo menos 2. E quem é? Ele. 3. Então, eu tenho pelo menos 2, esses alguns, que foram ter com Jesus, que é o terceiro, levado por 4, um paralítico. Então, eu tenho, no mínimo, nessas linha e meia, 8 pessoas. No mínimo. Né? Pode ter mais gente. Eu não sei quantos são os alguns, na tradução do Hudson, alguns, eu não sei quantos são, não está no texto, nem alguns, né? É um sujeito oculto, mas foram ter com ele, ou vêm ter com ele, ir ou vir, né? Depende da onde está o escritor, ou da onde o escritor está colocando você, né? Se o escritor colocar você fora da cena, assistindo a cena, então foram ter com ele. Se o escritor quiser colocar você junto com a cena, ou se ele se descreve dentro da cena, vem ter com ele, porque ele está do lado de Jesus Cristo. Então, o erkomai pode ser ir ou vir. Na análise, nós temos aí 3 verbos e um numeral, sendo que o segundo e o terceiro, ferontes e airomenon, na categoria, segundo orientação dos autores da gramática,
nós devemos colocar particípio, né? Então, nós temos dois particípios presentes. O ni tal é a característica do particípio presente ativo e o man, característica do particípio presente passivo, né? Airo é o verbo tomar, ou carregar, ou levantar. E a diferença do airo por o ergo, você deve se lembrar, é que o airo eu levanto algo e o ergo eu me levanto. Eu que sai. Então, eles estavam airando o paralítico, mas depois o paralítico ergou e airou a maca. Então, ele pode se levantar, é ergo, e ele vai airo a maca. Se ele carrega nesse texto, que eu não lembro se ele vai ter que carregar, mas acho que sim, e daí dá algumas bronquinhas para ele. Então, é a diferença quando você decora no vocabulário airo e ergo, você tem como levantar, né? Eu levanto, mas é levanto ou eu me levanto, né? Tá bom? Ergo também é o verbo usado muitas vezes para a ressurreição, tá? Quando o morto levanta, né? Ele, às vezes, normalmente ele vem na passiva, porque o morto não se levanta, né? Ele está morto, então ele é levantado por alguém, mas às vezes ele é traduzido quando algumas traduções nossas para o português, pelo menos, trabalham como se ele fosse um depoente quando fala que Jesus ressuscitou, e é usado o verbo ergo, tá bom? Então essa aqui foi, né? Vamos para 3. Só um detalhinho aqui. O senhor tinha comentado na aula passada que no caso do numeral aqui, né, 4, é para classificá-lo como numeral mesmo, né? E no caso aqui, cardial. Isso, numeral cardial. Isso. Tá. Só para a forma que ele mexe na gramática, é a forma aportuguesada, né? Se você vai para o logos para conferir a resposta, ele vai dar adjetivo. E nota que ele funciona como um adjetivo porque ele vai quantificar o substantivo, né? Ele qualifica o substantivo em quantidade. E o relacionamento dele com o substantivo é idêntico ao relacionamento de um adjetivo. Por isso que eu falei até que, nesse caso, ele foi substantivado, né? Ele está, ainda que não tenha artigo, ele está substantivado porque ele não está trabalhando com nenhum substantivo próximo. Um outro detalhe importante nesse exercício, para a gente lembrar, o cardial vai na categoria numeral cardial, tá? A característica sempre é se há uma característica de alguma letra, de alguma sílaba que transformou, que normalmente é no verbo que a gente põe só. O sa para o auristo, o tes para o futuro passivo, alguma coisa assim. Um detalhe importante para nós aqui, só para nós lembrarmos aulas antigas, é o ripó antes de tessaron. O ripó, vindo com um genitivo, logo depois de um verbo na voz passiva, ele caracteriza o agente da passiva. Tá? Então, você tem um verbo na voz passiva, ele normalmente vem seguido de um ripó e o agente da passiva. Em português seria pelo. O Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral, né? Quase que eu mudei o descobridor. A independência foi proclamada por Dom Pedro I. Então, você tem o verbo na voz passiva e a preposição por, e daí você tem o agente da passiva. Tá? E normalmente é assim. No grego, então, você viu o verbo na voz passiva, não tem o ripó, então não deve ter o agente da passiva, normalmente será uma passiva divina. Tá? Isso é muito comum no grego, você sabe disso. Isso não é só no grego, isso faz parte de uma forma de escrever geral.
tá? Pelo menos na época bíblica, isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai encontrar. Não é um linguajar bíblico, é um linguajar, um recurso literário que tem esse nome, passiva divina. Tá? 3. Alguma questão do 3? Ô, reverendo, confirma para mim essa questão do Cleon, que eu coloquei como muito, né? Vem lá do Polis. Aí essa questão de colocar se o adjetivo ele é comparativo, superlativo, eu coloquei que ele é comparativo. Sim, porque a sua justiça em comparação com a dos escribas e fariseus, né? Sim. Ok. Nesse domingo eu devo trabalhar com os ais de Mateus 23, na escola dominical, e eu tenho que escrever um sermão hoje, ainda de manhã, se Deus permitir, em Mateus 22, que é uma parábola que Jesus Cristo conta para os principais sacerdotes e fariseus, e mostra como o Evangelho de Mateus trabalha esse relacionamento escribas, fariseus e a comparação deles com os discípulos, para que os discípulos não sejam como eles, né? Lá no início do 23, Jesus diz: faça tudo o que eles mandarem, só não faça o que eles fazem. E aqui ele mostra a justiça excedendo. Como a nossa justiça excede a dos escribas e fariseus, Jesus Cristo trabalha a partir do versículo 21 de Mateus 5, mostrando a interpretação de alguns mandamentos que eles faziam e como é que Jesus faz. E observe o capítulo 6, porque no capítulo 6 Jesus vai falar que nós devemos guardar de exercer a nossa justiça com o fim de sermos vistos pelos homens. E daí ele trabalha 3 itens da justiça judaica: a oferta, ou esmola, a oração e o jejum. E ele não diz que nós não devemos fazer essas coisas, mas fazê-las não com o fim de sermos vistos, porque lá em Mateus 23, ele dirá que eles faziam as coisas para serem vistos. Então, já está longe um texto do outro. Você tem aí praticamente do 6 para o 23, você vai ter 17 capítulos, mas o tema está caminhando e está dentro do livro, que é aquele que o Jader estava perguntando na hora de eu trabalhar na tradução, né? E na interpretação, porque, veja, quando o tema caminhou, e eu cheguei lá no 23, e ele vai falar que eu não devo copiar as atitudes, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e não levantam nem com o dedo. Daí eu volto para Mateus 11 e Jesus Cristo diz: você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. Óbvio que dentro do contexto de Mateus, se você pegar esses textos que eu estou citando, especialmente Mateus 11 com 23 agora, eu não sou cansado e sobrecarregado de pecado. É cansado e sobrecarregado dos ensinos dos fariseus. Por isso, quem estiver cansado e sobrecarregado, vinde a mim e aprendei de mim. Eu vou atrás de outro mestre e não fico com aqueles mestres, escribas e fariseus. Então, quando eu interpreto Mateus 11 separado do texto de Mateus, eu posso pregar: você que está cansado, sobrecarregado dessa vida sem Deus, cheia de pecado, papapi, papapá, Jesus Cristo quer aliviar a sua culpa, quer aliviar a sua consciência. Eu faço um sermão muito bonito, e eu conheço pastor que conheceu a Cristo, entregou a sua vida ouvindo um sermão nesse texto, e fez um ministério muito legal. O único detalhe é que é a obra do Espírito que realmente mexe na vida do outro, né? E que transforma a vida do outro, porque a pregação não foi fiel ao que Mateus escreveu, só isso, né? A pregação pegou uma ideia bíblica de outros lugares e colocou no texto de Mateus 11, enquanto Mateus 11 não está trabalhando essa ideia, né?
Está trabalhando a ideia de um ensino que oprime, ao invés de um ensino que liberta. Tá? Então, essa é uma questão de tradução e, ao mesmo tempo, interpretação dentro do contexto de um autor, né? Das palavras escritas por um autor. E, no caso, palavras atribuídas, todas elas, Mateus 5, 6, que eu citei, Mateus 11 e Mateus 23, escritas por um autor, atribuídas a Jesus. Então, a palavra é séria, a gente tem que dar uma olhadinha nela e tomar cuidado para não torcer o que Jesus Cristo falou. Tá? Sim. Só a última questão é que esse texto aí, ele tem aquela questão lá da questão condicional, né? E aí, a gente olhando naquela tabelinha, né, que a gente estudou, ela se encontra no terceiro caso, certo? Porque Sim. Vem o e tem a questão do verbo ser no subjuntivo e blá, blá, blá. Isso. Aí eu vi lá que, quando é assim, é uma condição provável. Porque é provável que você não entre no reino de Deus se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Seria esse o entendimento, né? Aí, por provável, aí eu fiquei naquela, né? Porque a primeira classe é algo real, né? É algo realizável. A segunda é algo provável. É algo que dá margem para entender que pode ser que sim ou não. Isso, a terceira, perdão. Dá margem para entender que é algo que pode ocorrer ou não, ou a gente sabe que não vai acontecer. Mas se não fizer a prótese, não vai acontecer, não vai dar nada certo. Agora, se fizer a prótese, é provável que entre. Tá? Sim. Porque não é a única exigência também, né? A gente pode pensar nisso aí, né? A minha vida é muito melhor do que a de um escriba e fariseu. Eu sou muito melhor do que muitos crentes, por sinal. Alguns falam para nós, né? Eu não vou na igreja, mas sou muito melhor do que alguns que estão lá. Tá, mas e Cristo é Senhor da sua vida? Então, a entrada é garantida por ter a vida consagrada à pessoa e obra de Jesus Cristo, né? Crer em Cristo. Né? Agora, a obediência melhor do que a de um escriba e fariseu é consequência de ter Cristo. Nesse sentido, se a minha obediência for melhor do que o escriba e fariseu, é bem provável que eu entre. Agora, se não for, esquece, não vai entrar mesmo. Não tem como entrar, né? Mas se for, Entendi. Eu acho que caminha por essa ideia da probabilidade, tá? Entendi, valeu. Professor, oi. Mais uma questão ainda sobre esse 3, mas talvez uma questão ainda seguindo por essa parte de interpretação e um pouquinho da teologia do autor. Ele usou aqui o verbo gramátel, né? Não. O substantivo. Isso. Ele usou essa palavra, sendo que teria outras que poderiam encaixar nessa mesma categoria aí, né? Tem algum uso específico que ele usou gramátel justamente por isso e não usou outras que se refere aos escribas? As palavras ou aos ensinos, etc. Não, é que gramátel é escriba, é uma função, é o escriba, é o copista, o escriba, o estudioso das escrituras, e que, consequentemente, o gramátel é um escriba. E ele... mas o Mateus, olha, uma boa pesquisa para a gente um dia. Eu acho que Mateus é o que mais usa essa palavra nos sinóticos. Mas a minha dúvida aqui eu acho até que eu traduzi errado essa palavra, porque o fariseu ele deixa com uma letra maiúscula, né? Isso, E esse gramátil não. Aí eu acabei me confundindo, achando que tinha alguma coisa sobre palavra dos fariseus, sabe? Alguma coisa assim. Não. São dois grupos de pessoas ou não. Veja que eu tenho um cai unindo os dois e um artigo só, né? Então, pode ser os fariseus escribas, os escribas que são fariseus, ou, como normalmente as traduções trazem para nós, o grupo dos escribas e o grupo dos fariseus, né?
Mas por que ele não colocou em letra maiúscula, o Gramátil, então? Porque o Gramátil, ele é como sacerdotes e anciãos, ele sempre vem com minúscula. O fariseu é um grupo, um partido político-religioso. Enquanto o escriba não. O escriba pode ser de um partido ou de outro, mas o fariseu é um partido. Se no caso se no lugar do Gramátil fosse assim, sei lá, saduceu, estaria com maiúsculo também. Eu creio que sim, seria da gente fazer uma pesquisa. Né? Outro partido. Eu vou só pôr um outro texto aqui, eu sei que em Atos 4, nos primeiros versículos, eu tenho saduceu, então vai ser um pouco mais fácil eu encontrar se acontece assim. Atos 4, versículo 1, a última palavra é sadukaioi, e está com sigma maiúsculo. Ele fez isso mesmo. Então, quando é partido, coloca em maiúsculo, quando é um título, talvez, ou uma função, vai em minúsculo mesmo. Isso. Deixa eu só ver mais um aqui para nossa alegria. Eles se retiram. Mateus capítulo 22, versículo 15, os fariseus estão em maiúsculos, e no 16 eles apostolaram, né, eles enviaram a Jesus os discípulos deles, discípulos dos fariseus, com os Herodianon. O Herodianon, em português, são os herodianos, que também eram um partido, e no texto grego está em maiúsculo. No texto em português, nenhum desses vem em maiúsculo, nem saduceu, nem fariseu, nem herodiano. Então, acho que o meu erro de tradução, então, foi por ver minúsculo, eu acabei dizendo, se não exceder as palavras dos fariseus, porque como estava em minúsculo, eu não traduzi como um grupo, como uma função, aí eu acabei errando essa tradução. Eu até vou fazer uma pequena pesquisa aqui, deixa eu ver. É que a nossa memória às vezes atrapalha um pouco, porque no vocabulário da lição 20, Gramateos está lá como escriba. Então, daí vem dar o vocabulário. Por isso que também ajudou o erro. O que falta aqui no texto grego, que a gente acaba suprindo na tradução, é alguma... No caso, a gente usa um artigo como se fosse um pronome, a dos escribas e fariseus, porque você tem aí, portanto, digo-vos, ou vos digo, que se não exceder de vós a justiça mais dos escribas e fariseus, e daí, para equilibrar, a gente põe essa elipse que houve na segunda parte da comparação, a dos escribas e fariseus, ou seja, a justiça dos escribas e fariseus. Você tem justiça uma única vez, a de vós e dos escribas e fariseus. Em português, na tradução, muitas vezes a gente põe um azinho aí para se referir à justiça dos escribas e fariseus, né? Jamais entrareis no reino dos céus. Plural, hein? Céus. Obrigado, professor. Desculpa. De nada. Tranquilo. Não, ninguém tumultuou nada. Foi bom. Tem que esclarecer dúvida. É isso aí. A questão 4, essa é facinha, né? Mas tem um probleminha textual, se eu não me engano, dependendo da tradução. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu teria que abrir uma tradução aqui para nós. Mas havia uma tradução antiga que dizia: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E veja que o objeto do amor nosso, nessa tradução e nessa versão grega, não existe. Simplesmente nós amamos. Né? E o texto de 1 de João 4, esse capítulo, vai trabalhar tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo. Então, nós amamos a Deus, nós amamos os outros, e é óbvio, você se lembra, o fim do raciocínio do autor nesse capítulo é: se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, eu sou um mentiroso. Então, mas como é que eu vou conseguir amar tanto a Deus quanto ao próximo? É quando eu conheço o amor de Deus por mim.
quando eu reconheço, quando eu desfruto, porque Deus me ama, então eu amo o outro. E especialmente com o toque do Espírito, quando eu lembro que Deus me ama, apesar de muita coisa que eu faço e de quem eu sou. Mas Ele me ama. Porque às vezes eu sei que Deus me ama, porque, afinal de contas, um cara tão legal quanto eu, como Deus não amaria? Um cara que faz tanta coisa boa como eu, como Deus não amaria? É óbvio que Deus me ama. Eu faço muito para merecer o amor de Deus. E quem não fizer direito para merecer o meu amor, eu não amo. Anota, o meu relacionamento com Deus vai refletir a forma que eu me relaciono com o outro. Agora, quando eu me lembro que Deus amou o mundo de tal maneira, e eu estou nesse mundo, quando eu me lembro, Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, vai mudando muita situação, né? É aquela questão que Jesus Cristo perguntou para o Simão, um dos poucos fariseus com nome na Bíblia. O Simão fariseu ofereceu a janta para Jesus. A mulher entrou e começou a lavar os pés de Jesus. Ele já começa a observar que Jesus não é aquela coisa toda. Porque se Jesus realmente fosse o cara, ele ia saber quem era aquela mulher. Ele ia saber que aquela mulher não deveria estar tocando nele, e muito menos beijando Jesus. E o homem pensa isso. Só que Jesus realmente não era aquela coisa toda que o Simão pensava que Jesus era. Jesus era mais do que o Simão pensava, porque ele conseguiu saber o que o Simão estava pensando. E num bate-papo tranquilo com o Simão, ele cria o laço e puxa o Simão. E o Simão cai, é óbvio, né? Ele faz isso com a gente também. Jesus é Deus, né? E a conversa de Jesus com Simão está na questão de intensidade de amor. E é interessante que Jesus Cristo coloca a intensidade do nosso amor por ele quanto à consciência do nosso pecado. Se eu tenho consciência que eu sou pecador e que é sério o meu pecado, a seriedade do meu pecado, o peso do meu pecado, o perdão que eu recebo faz com que eu ame Jesus bastante. Se eu sei o meu caso, eu sou melhor do que muitos, mas sou parecido com alguns de vocês, né? Porque, afinal de contas, meu bisavô recebeu Jesus Cristo como Senhor. Minha avó viveu na liderança da igreja até o falecimento. O meu pai foi presbítero por muitos anos. Eu sou pastor há mais de 30 anos e eu nunca saí da igreja. Nasci e nunca saí da igreja. Então, eu não preciso de muito sangue de Jesus para me lavar, sabe? Umas gotinhas já são suficientes. Legal. O meu amor por Jesus vai ser na proporção dessas gotinhas. O meu relacionamento com ele vai ser frágil. Se eu não pensar que tudo isso que eu descrevi rapidinho é fruto da graça divina, primeiro, que eu não merecia essas coisas, e segundo, o pequeno pecado que eu fizer é super grave devido à graça toda que eu já recebi. Poxa vida, eu não tive a oportunidade de fazer algumas loucuras que alguns de vocês fizeram. Se eu não tive a oportunidade, qual é a vantagem de eu não ter feito? Deus me preservou. E qual a vantagem, então, de eu não ter feito? Eu devo amá-lo sabendo que eu não fiz porque ele me preservou. Então, essa consciência da gente, de como é o nosso relacionamento com Deus, da nossa dependência da graça, da nossa dependência do amor, faz com que nós amemos porque a gente reconhece o amor dele. Agora, se eu reconheço que eu fiz por merecer o amor, é complicado o jeito que eu amo as outras pessoas. Tá? Vai ser muito complicado. Não será, óbvio, o amor que Deus ordena que eu tenha. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido e tenho refletido para evitar achar que eu sou alguma coisa que eu não sou. Né? Então, tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, esse é uma única linha, mas que me faz refletir bastante.
e tem essa questão, deixa eu ver como que funciona aqui, é 1 de João isso, né? 4, versículo 19, deixa eu ver, está lá, tem aqui 19, isso, tem o manuscrito Psi, o 307, o 1175, o 2492 e um texto bizantino que diz nós o amamos. E tem outros manuscritos que dizem também nós amamos a Deus. Então há manuscritos que colocaram esse objeto do nosso amor que seria Deus, e não simplesmente nós amamos, né? Mas a leitura preferida, pelo menos por um bom grupo, diz que nós amamos, não necessariamente amar a Deus. É o amor geral aqui, tá bom? Do 5 ao 9, vamos começar por dúvidas suas que queiram ver antes. Vocês conseguiram fazer as 2 últimas linhas do exercício 6 da tabela? Esses acho que foram os mais difíceis, né? Não. Também não. Esse foi alguma coisa aqui. Esse daí eu voltei 3 vezes para ler a frase, porque eu não consigo, eu tô pulando alguma coisa aqui, cara. O que eu não vi, né? O que eu não vi? Cadê ali o sublinhado que eu não tô vendo? Mas é isso aí, não tinha nada mesmo para a gente. Nos outros, alguma questão interessante, dúvida, tal, para a gente não ir uma vez que a gente tem 20 minutos? Reverendo, o sétimo, né? Exercício 7, só tem numeral, né? Só numeral. E mesmo, né? se ele fizesse um exercício pegando o versículo anterior e o versículo seguinte, nós continuaríamos a ter vários numerais. Tá? E veja a linguagem paulina de impacto, né? Um Senhor, uma fé, um batismo. Para mostrar o impacto de uma certa forma, atualizado, pois um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Ele põe o só. Ajuda, mas às vezes perde esse né? E é muito interessante esse texto. Havia um clima um pouco de um tipo de discórdia por algumas coisas que aconteceram aqui no seminário há uns 4 anos atrás, mais ou menos, e na semana teológica, cada manhã, um aluno fazia a meditação. E um aluno fez a meditação em Efésios 4, de 1 a 6, extraordinária, trabalhando sobre a unidade, e mexeu com a gente, foi muito bom. Ele não destacou tudo ali, mas óbvio, era uma meditação, mas ele fez uma abordagem muito legal, e esse é um dos textos que você vê a questão da Trindade como base para a unidade da igreja. Né? Você tem no versículo 4, há um só corpo, assim como também fosse chamados há um só corpo, um só espírito, assim como fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então, Espírito, Senhor e Pai. 7 vezes o número 1 aparecerá, em 3 versículos. Variando, e é muito legal porque varia por causa dos substantivos, varia em masculino, feminino e neutro. Ele pegou aí para ver se a gente observa isso, né? São 3 numerais cardinais, né, na categoria. O primeiro masculino, o segundo feminino, o terceiro neutro. Só que ele chega no versículo 6, ele repete 4 vezes a palavra todos. Então, depois de 7 vezes o número 1, 4 vezes a palavra todos. Por uma época que eu tenho que ser muito cuidadoso no uso da tinta e do espaço que eu estou ocupando num pergaminho, repetir tantas vezes uma palavra tem ênfase. Só pode ter. Todos somos um. E é o trabalho, um dos principais temas dentro de Efésios, né? A unidade da comunidade cristã. Mas a comunidade cristã é unida porque ela é fruto de um Deus trino. Um Deus trino.
Um Deus que são 3 pessoas que subsistem em uma única pessoa. Como nós somos frutos de uma comunidade santa, 3 em 1, nós temos condições de sermos unidos. De novo, não está em nós, está em Deus. Porque o Pai nos escolhe, o Filho morre por nós, o Espírito nos cela, a Trindade, já está lá no capítulo 1 de Efésios, então a Trindade age em nós. Mas são 3 únicos, ou 7. Nossa, quanto sermão eu preguei hoje de manhã. Tem que anotar tudo aqui, né, para não perder nada. Mais algum outro aqui para nós? Sim, o meison do exercício 8 agora é comparativo. Sim, comparativo, essas 3 coisas, dentre as 3, o amor é maior que as outras, né? É maior que as outras 3. Eu até ficaria pensando um pouquinho aqui, o que eu fiquei pensando lá no 14:1, né, de 1 Coríntios, acho que é lá que está aquele texto, se ali é superlativo ou comparativo. O principal da questão era o megas, né, porque eu dava várias raízes ali, ou formas lexicais, nenhuma das outras existiam, como forma lexical, a única era megas, mas ainda fiquei assim, cutucado por a questão, tá? Mas aqui é comparativo, adjetivo comparativo, comparando o amor aos outros 3, a pistis e o agape, que é um tripé para Paulo. Ele aparece pelo menos em Colossenses, em Tessalonicenses e em mais uma carta, não me recordo exato agora, e aqui também em Coríntios. É o tripé da vida cristã. Gálatas também? No final, acho que é no capítulo 6 de Gálatas. Não, sim. Tá. Ele fala lá um pouquinho separado um do outro, mas no capítulo ele fala dos 3. Ótimo, porque no começo ele não poderia falar, mas pro final não, sim. Porque no começo... A carta aos Gálatas é muito interessante porque Paulo inventa, né, a gente chama assim, algo que nas epístolas não eram usadas. Se você abrisse o Word na época de Paulo para escrever uma carta, você teria ali, o primeiro item que você teria que preencher era o remetente, o segundo, destinatário, terceiro, saudação, e quarto, corpo da carta. Quinto, conclusão, saudação final. Né? Saudação final. E Paulo inventa. Paulo ele quebra esse modelo e ele põe uma oração de ação de graças no início da carta. Em Gálatas, ele opta para não colocar ação de graças, porque quando você lê a abertura, você vê que não tinha motivo para agradecer. Então, ele não estava feliz. Ele não estava feliz, já entra com os 2 pés no peito da turma e já vem com a bronca. Mas eu não lembro se é no penúltimo ou no último capítulo, mas eu sei que eu fiz um devocional essa semana. Ótimo. Boa, isso aí. Legal. O primeiro devocional da Lisa aqui em casa foi esse, vou cobrar dela já. Isso, boa, é isso aí. Legal, boa. Cara, sim. Eu tenho outras 2 dúvidas em relação à tradução, que é no exercício 5º e 6º. No 5º, é o verbo emi, que está o eisim, né? Ele é presente do indicativo, terceira pessoa do plural. Foi o quadro que eu coloquei aqui. Certo. E aí, na tradução, ficou a, do verbo haver. Isso. Aí eu queria entender o porquê que ele está a. Na tradução... Esse a não significa existir? Né? É nessa ideia. Na tradução atualizada, você diz ou outra? A minha versão é da Ara. Da Ara, né? É uma interpretação para falar que, como disse o André, existe. E quando eu, por exemplo, falo do culto, eu tenho que... quantas pessoas participaram do culto? Havia 58 pessoas. Ele tem que vir no singular. Você ouvirá popularmente, e até algumas pessoas que
teoricamente falam bem o português, elas dirão haviam 58, mas não haviam, havia. Esse é o português casto, o português correto. Numas gramáticas, você observará que o plural até pode ser usado, porque teve um grandão que foi membro da Academia Brasileira de Letras, que num livro colocou no plural. Eu não sei se ele colocou no plural, foi falha na revisão do livro, né? Mas a regra do português vem no singular. Há 3 no céu. Agora, eu, por exemplo, nesse caso, eu traduzi, porque 3 são os que testemunham. Não há 3 que testemunham. Tanto faz, né? Mas a atualizada, por ser uma linguagem mais culta, ela faz essa opção pelo verbo haver. Deixa eu ver a outra, que aqui é menos culta no sentido, né, de português rebuscado, né? E tenta falar mais com o povo brasileiro em geral. Esse é 58. Ops, essa aqui, NTLH, A3. A NTLH que fala com o nosso povão, pois A3. Tá? E na NVI, A3 também. Então, é isso aí. Eles estão optando pelo verbo haver, que dá a ideia da existência, né? É uma forma de traduzir o ei sim, sem problema. Só que daí tem que vir no singular. Ah, tá. Então aqui eu tenho que colocar singular em vez de plural, né? Se você colocar o verbo haver, sim. Eu optei por continuar com o verbo ser, então eu tive que pôr no plural. Porque são. Porque 3 são. Tá? Entendi. E a questão número 6, só para encerrar aqui, a minha dúvida em relação ao verbo apostole, que é o verbo enviar, né? E aí, na minha análise aqui da palavra, eu coloquei presente do subjuntivo, ativo. Ótimo. Terceira pessoa do singular. Só que na hora de traduzir, ficou no enviar. Isso. Acabou porque... Aí eu falei assim, poxa, deve estar assim, porque os outros 3 verbos que manda a gente olhar, está tudo no infinitivo. Aí seria uma acomodação da língua. A gente pode falar assim. É quase uma acomodação, porque o subjuntivo grego, ele é, na tradução para o português, a gente sempre vai estar fazendo uma acomodação. Essa acomodação, na verdade, a gente fez ainda no subjuntivo, tá? Aparece com ele, e para os enviar, a gente acabou usando o futuro do subjuntivo. Quando os enviar, para os enviar, ficou mais no futuro do subjuntivo. Se fosse tu designaste 12 para os enviares. Aí, para os enviares, para pregar. Para tu enviares, para que tu os enviasse, ou para que enviasses, daí a gente usaria o imperfeito subjuntivo, mas continua sendo um uso do subjuntivo no português, mas uma adequação para dar sentido na frase, né? Os outros são infinitivos mesmo, né? Pregar, ter e expulsar, né? Sim. O que é interessante aqui, que é destacado por muitos, é esse lado do discipulado, né? Eu não vou fazer as coisas, Jesus não me chamou para ir, ele me chamou para estar com ele e então ir. Né? No Evangelho de Mateus, voltando a um texto já citado hoje, antes de Mateus 28, é óbvio, todo mundo sabe, existe Mateus 11, porque nunca o 28 é antes do 11. Então, o 28 só se for olhando de trás para frente, né? O 28 está depois do 11. Então, eu posso pregar e devo insistir no ide, né? No ir fazer discípulos, eu tenho que fazer isso. Só que no 11 tem vinde a mim e aprendei de mim. Então, se eu não aprendo de Cristo, eu não tenho como fazer discípulos. Às vezes eu ouço essa mensagem que eu devo fazer discípulos, eu fico super animado porque eu sou um cara ativo.
e eu vou e faço discípulos cópias minhas. Mateus 23, tome cuidado, porque eu posso fazer, quando eu saio pelo mundo afora fazendo discípulos, eu os torno 2 vezes mais filhos do inferno do que eu já sou. Por quê? Eu saio fazendo os meus discípulos, mas eu nunca fui a Cristo para ser um discípulo dele. Então, eu pulei para Mateus 28 sem o Mateus 11. O Marcos, eu não sei se estava preocupado com isso, se bem que dizem que Marcos vem antes, né? Então, o Marcos já coloca logo no chamado, né? Estar com Cristo para ir fazer. Estar com Cristo para ir fazer. Então, essa nossa intimidade com o Senhor que nos chamou é importantíssima. Em nenhum momento da nossa caminhada ministerial eu posso ser um pastor jubilado, já com não sei quantas igrejas plantadas e vários irmãos e irmãs batizados. Então, a partir de agora é comigo, né? Como alguns brincam lá. Esse demônio é fraquinho, vai no meu nome mesmo. Quando eu chego nessa, eu estou fora. Eu já não sou mais um cristão. Eu já não estou em Cristo para ir. Eu já não estou na fonte para ter autoridade para fazer. Então, é importante o nosso alimentar da comunhão com Cristo, e é alguma coisa diária, não dá para eu depender de uma semana por ano de contemplação. É bom até, se alguém conseguir fazer uma semana por ano de contemplação, de silêncio, de retirar, ótimo, muito bom. Mas, se não, no mínimo, o encontro diário com o Senhor é importante, porque Ele nos chamou para estar com Ele, para poder fazer as coisas. Dizem, eu nunca estive com ele, nem vi a agenda dele, né? Mas dizem que Lutero dedicava 1 hora por dia para estar com Deus, para poder desenvolver o ministério dele. Porém, nos dias mais atarefados, nos dias que a coisa ia pegar, que ia ser dificílima para ele, que muita atividade, agenda cheia, ele não parava essa 1 hora, porque ele sabia que ele ia ter muita coisa para fazer. Então, ele parava 2 horas. Então, vejo que é interessante, se for verdade esse registro sobre Lutero, é muito interessante. Quando ele sabia que a coisa era demais, então ele dedicava mais tempo com Deus, com o Senhor. Meio assim, a gente sabe, a gente vem, a maioria de nós que vem para o seminário, a gente vem porque já tem uma pegada legal com Jesus, tal, meditação diária, lê a Bíblia, ora, tal. Daí, quando chega aqui, olha, tem muito trabalho para fazer, tem muita resenha para fazer, eu tenho que preparar o sermão de fim de semana, tem um aconselhamento para fazer, tenho que carregar a igreja nas costas, o pastor não está fazendo nada, então o que eu faço? Eu trabalho e estudo, e eu paro de ler, eu paro de ter o meu momento com Deus. Faz diferença no trabalho, faz diferença na produtividade, tá bom? Então, isso me fez lembrar esse exercício 6, né? Ele fez 12, né? Com o sentido de designar 12, a fim de usim, a fim de usim. E depois de usim metaltu, então apostelo autus. Sem usim metaltu, não há apostele autus. Tá bom? Mais alguma coisinha aqui para nós? A sombra da árvore surpreendente, tem outro advérbio para essa árvore, foi traduzido do nosso amigo lá do Regent College, esqueci o nome dele agora, mas é o pastor de pastores lá no Regent College, Eugene Peterson. Tem uma nova versão desse livro em português, que é com outra letra, outro nome, que é tipo um testemunho dele, da caminhada ministerial. E ele trabalha com o exercício 9 nosso. Ele consegue uma igreja semelhante a uma igreja presbiteriana quanto à liderança. Tem um conselho que trabalha com ele, e às vezes o conselho diz, não, o senhor não precisa vir aqui na reunião, para nós dá problema, porque reunião sem a presença do pastor não vale, do conselho, né? Mas
o senhor tem que estudar a Bíblia. O senhor estuda a Bíblia e prega. E nós temos que conduzir a igreja, e nós temos que discipular as pessoas, mas o senhor foi chamado para orar e para ensinar a Bíblia. A partir de Atos 6, aqui o proskalesamenoi, de roi dodeca, topletos e assim por diante. Tá? No texto, famosíssimo como texto da instituição do diaconato, eu desafio vocês a lerem Atos 6 e acharem a palavra diácono. E vocês não vão achar, mas procurem. Mas vai ter aqui o diaconem trapeçais, servir as mesas, vai. Mas também tem a diaconia da palavra. Eles, 12, cuidariam da diaconia da palavra. Que na tradução fala ministério da palavra, parece. Mas é diaconia no grego. Então, se ali está sendo a escolha de diáconos, então há autores reformados e outros que questionam se ali tem a instituição do diaconato. Tá? É interessante. Depois dali, você não tem em Atos nenhum diácono ainda. Não no sentido da nossa diaconia na presbiteriana. Né? E o Filipe, que foi escolhido ali, é citado em Atos como evangelista, não como diácono. É que ele subiu de cargo, né? Tem isso também. Teve eleição depois, é que Lucas não colocou em Atos, senão ia ficar muito longo, né? Não era o assunto principal. Deve ter uma ata quanto a isso para autorizar o Filipe diácono batizar a turma em Samaria e batizar o nosso amigo lá, o eunuco também, né? Dele já devia ser evangelista. Embora os evangelistas na IPB não batizem também. Então, vai dar problema para nós. É melhor parar. Tem que ver os anais da igreja primitiva, né? Isso, é verdade, você está correto. Só o Atos não vai nos ajudar a resolver esse problema. É isso mesmo. Nem fala, porque uma vez um presbítero perguntou na igreja, aqui numa escola bíblica, ele era presbítero, né? É presbítero, emérito agora. Emérito fala, né? É isso? Se ganhou o título, Isso, ganhou o título. Deram um título para ele, porque ele brigou com o pastor um dia e acharam por bem aposentá-lo, né? E ele perguntou por que ele não podia batizar, que aonde encontrava na Bíblia que ele não poderia batizar. E aí foi uma discussão enorme que não levou a nada, né? Lógico. É assim mesmo. E é uma boa pergunta, né? Eu não sabia, a gente já está terminando a aula, mas lendo aquele livro Paz nas Estrelas, do reverendo Dom Carlos, não passa rapidinho por essa discussão aqui, mas ele mostra a discussão que houve na Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, quando pensaram começar a eleger presbíteros sem curso de teologia, que seriam os nossos presbíteros. Na Igreja do Sul não havia problema para isso. E nós somos herança da união das duas igrejas. Né? E quando começa a instituição mais séria nossa, então nós teremos os presbíteros sem teologia. Mas para alguns, não, presbítero tem que ser pastor. É a mesma, presbítero e pastor é um, não há o docente e regente. Né? Mas isso é uma tradição que vem, e a briga estourou no século XIX, e a ideia de ter o grupo abençoado e bom, e pelo menos a maioria dos presbíteros com quem eu trabalho e trabalhei sempre se encaixam nesse grupo legal, eles não têm esse estudo de teologia, né? E ajudam a gente na administração da igreja. Mas alguns vão perguntar, por que eu não posso batizar? Né? Por que eu não posso ir? Porque se eu sou presbítero, sou presbítero regente, e serei um presbítero docente, eu tenho que ser ordenado de novo se eu continuarei a ser presbítero. Alguns perguntam isso. Um perguntou numa comissão que eu estava do Supremo Concílio, e o pessoal explicou, eu também expliquei e tal, mas parece que ele não ficou convencido, ele continuou perguntando. Agora, que deram um golpe legal entre nós aqui, hein? Esse negócio da emerência para o presbítero, para ele ficar quietinho no canto,
segundo a Constituição, uma vez que ele seja presbítero emérito, ele pode ser reeleito. E tem alguns que falam assim, não, ele foi emérito, agora não precisa mais, e não reelege, né? Mas segundo a Constituição da IPB, ele pode ser emérito e continuar sendo eleito. O pastor emérito não pode mais ser pastor daquela igreja. Mas o presbítero emérito pode ser reeleito quantas vezes for para ser presbítero. Mas ou seja, essa estratégia aí de dar o título serve para o pastor, né? O pastor está enchendo muito, você bota ele de emérito. Tchau, isso, pastor. Fica com Deus, viu? E o presbítero emérito pode participar da reunião do conselho, dando opinião, só não pode votar. Mas se ele for eleito, tranquilo, toca o barco ali. Mas eu já vi essa estratégia numa igreja lá em Santa Catarina, o presbítero ficou tão tristinho, e era um senhor muito legal. Eu cheguei na igreja para pastorear, toda a reunião do conselho eu convidava para ele vir, ele vinha, ficava feliz porque ele podia, de novo, estar na reunião do conselho. Pelo menos na minha época ele não atrapalhou. Se bem que eu fiquei 1 ano só e ia uma vez por mês na igreja. Eu não sei como foi antes, né? Mas tem gente boa aí na caminhada. A maioria dos presbíteros são excelentes pessoas para trabalharem conosco, e quanto mais você tiver a fim de caminhar legal com eles, vai ser sempre bom. Eu não sei de onde alguns professores meus, na minha época de seminário, tentaram me ensinar diferente. Não me ensinaram porque quando eu entrei no ministério, eu entrei com outra cabeça e trabalhei com um pastor que tinha outra cabeça. Mas eles me ensinaram aqui, pelo menos 3 professores, que o presbítero não é amigo, e eu tenho que tomar cuidado com ele. E graças a Deus, eu não tive essa experiência. Pode ter um ou outro presbítero dessa minha caminhada, são mais de 30 anos, que não foram aqueles amigos, mas normalmente nas comunidades que eu passei, nas poucas que eu passei, entre os melhores amigos e companheiros de oração sempre estavam presbíteros. Então, eu estimulo vocês a amarem e a investirem nos seus colegas presbíteros. Tá? Eles são parceiros de ministério. Gente, perdoem-me pelos 3 minutos que eu estou tomando do seu descanso. Que Deus abençoe. É isso, né? Não, ainda tem mais 7 minutos. Isso, então, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Não. Eu lembro quando eu fui eleito presbítero na igreja, há 7 anos atrás, eu fiquei ouvindo muito aquela frase, no mundo tereis presbíteros, né? Aquela brincadeira muito sem graça. E realmente, eu faço coro com essa ideia do senhor mesmo. A gente não pode generalizar só porque né, não fez de forma adequada, não amou como deveria, mas a gente também falha, né? Então, tem que observar muito bem isso mesmo. São duas brincadeiras que a gente tem que tomar muito cuidado onde fala, se quiser falar um dia. Essa do presbítero e a outra do diácono, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Poxa vida, olha, quando você tem o diácono que veste a camisa diaconal, nossa, é extraordinário, é bênção de Deus, né? Agora, ele só não vai vestir a camisa diaconal e o presbítero não vai presbiterar perto do que a gente gostaria que fosse, se a gente não cumprir a Constituição. A Constituição diz, 3 meses antes da eleição, 3 meses antes do término de um mandato, você deve fazer a eleição. E antes de, então, substituir ou recolocar a pessoa, você ainda tem tempo de sentar com ela para estudar. 1 mês antes da eleição, orientar a igreja sobre as qualificações e as tarefas de um presbítero e de um diácono. E nesse período que tem pós-eleição, você tem 3 meses para sentar com a pessoa, passar a Constituição da igreja, passar alguma ideia sobre a confissão de fé, porque o membro não precisa ser fiel à Constituição e à confissão, mas o oficial é fiel à Constituição, ele jura a fidelidade à confissão e à Constituição. Então, você tem 3 meses para trabalhar com ele, conversar com ele, passar algumas orientações e, poxa,
Nem sempre dá certo, mas você teve 3 meses. Né? Vale a pena, vale a pena. Eu acho que se teve 3 meses, pelo menos, sentando com ele, para orar com ele, conversando com ele, você vai desenvolver, vai criar um laço muito legal para o trabalho. Muito jóia. Se quiser um dia usar a brincadeira, cuidado onde usar, porque machuca. Se o presbítero der risada e o diácono também, a esposa e os filhos não deverão dar muita risada. É provável que não deem muita risada. Ele está falando do meu pai? E ele falou isso do meu pai. Né? Então, ele tem que cuidar, né? Brincar, eu gosto de brincar, vocês sabem disso, mas Será que existe alguma brincadeira dessa com o pastor e a gente não sabe? É provável. É provável. Com seminarista eu sei que tem também, né? Uma frase que eu gostei, que eu gravei, que o meu padrinho de seminário falou, na época havia padrinhos, alguns quartanistas apadrinhavam primeiranistas, né? O meu padrinho me chamou e falou assim, cara, nunca esqueça que durante esses 4 anos você é um seminarista. É semi só, semi. Formando aqui, se você conseguir o diploma, você será um bacharel. E se for ordenado, você vai ser um ministro. Então, nunca seja arrogante, porque você não tem, nos seus títulos você não tem por onde, né? Ele não fez uma exegese correta das palavras, mas pelo menos ele fez as ligações que me chamavam a atenção e valeu a pena. Eu tento lembrar do que o Gladstone Pinho Nogueira me ensinou. A aplicação. Agora nem bacharel a gente não é mais, hein, Veneno? Não, ainda está podendo, parece, sabe? Ainda está podendo, porque a igreja entrou com um recursozinho e parece que ainda pode estar no diploma, desde que fale que é bacharel de um curso livre. Então, parece que há uma questão assim, até depois eu dou uma pesquisada aqui, porque antes de haver a regularização do MEC, antes de existir MEC, o seminário já dava o título. Então, daí foi uma discussão, assim, um debate, né? De direito, de advogados, e parece, eu até preciso ver depois o modelo de diploma novo, porque foi feito um novo diploma, vocês não vão receber um diploma igual aos outros. A partir do ano passado já saiu um novo diploma, que tem que ser esse novo, não pode ser outro, padrão da JET. Se eu não me engano, vem a expressão bacharel ainda, né? Mas de curso livre. Se vier, bacharel de curso livre. Pelo menos no diploma. Né? Mas não garante, se você não tiver um curso do MEC, ainda não garante a cela especial quando for preso. Porque não é formado, né? Não é formado. É melhor não ser preso, então, né? É melhor não ser preso. Capricha para não ser preso. Essa é a nossa recomendação. Né? Ou faça outra faculdade antes. Quem não tem ainda. Tá bom? É isso aí, povos. Que Deus abençoe. Uma ótima sabática para todos vocês. Vocês devem receber durante a sabática uma mensagem pedindo para fazer a avaliação dos docentes. Aproveite a sabática, que não tem aula, numa manhã vocês avaliam todos os professores que vocês estão tendo esse semestre. É a avaliação dos docentes desse semestre. Então, aproveite aí a sabática, tá bom? Paz. Lembrando, dá um oizinho para quem faltou hoje para assistir a aula e me avisar, porque senão na próxima aula eu vou perguntar, assistiu? Não, porque ia falta. Tá bom? Alô, professor. Valeu. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, professor. Valeu.